enxaqueca ela pode aparecer por vários motivos. Hoje vamos saber quais os motivos e como tratá-la. Para que você saiba um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso hoje com o Dr. Guilherme Mendonça, que é neurologista. Dr. Guilherme, muito bem-vindo aqui ao programa Eu e Você. Quando eu pesquisei a respeito da enxaqueca, eu tomei um susto. O número é bem alarmante, né, doutor? É verdade. Hoje em dia, no consultório médico dos neurologistas, tem se visto cada vez mais o aumento da incidência e da prevalência das dores de cabeça, principalmente da enxaqueca, que ela faz parte do componente das dores de cabeça, das cefaleias. Então, sim, é alarmante e eu acho que falta para a população um pouco mais de informação sobre o assunto. Doutor, então o que seria exatamente a enxaqueca e quais as causas? Bem, a enxaqueca ela faz parte das cefaleias primárias. Cefaleia, na verdade, é um sintoma de que algo não está ocorrendo normal. É um desconforto na região do crânio, né? E a enxaqueca em si ela é considerada já um distúrbio neurológico, né? Existem diversas causas, as principais causas são inflamatórias, a predisposição genética também é outra causa, a dor de cabeça ela acaba passando de geração em geração, então essa pessoa ela nasce com uma certa condição genética, e em decorrência do estresse, em decorrência de alimentação, em decorrência do sedentarismo, em decorrência da questão hormonal, ela pode desencadear uma liberação maior de citocinas inflamatórias, que são substâncias que por algum gatilho específico acabam desencadeando uma vasodilatação, ou seja, um aumento ou uma pulsação anormal das artérias do cérebro. E isso gera a dor de cabeça. E como avaliar o paciente quando ele vem no consultório para saber exatamente se o que ele tem é uma enxaqueca, se é uma cefaleia, com exames, é isso? Não, o critério para você diagnosticar uma enxaqueca é critério clínico. Então é a avaliação do paciente, a entrevista, a anamnese e o exame físico. Quais são os sintomas principais da enxaqueca? Dor unilateral, do tipo pulsátil ou latejante, ela pode ser de um lado do hemisfério, pode ser do outro, geralmente em região temporal ou região retroocular, atrás dos olhos, pode estar associado a lacrimejamento ou vermelhidão na vista, mas um sintoma que os pacientes referem bastante, além da pulsatilidade da cabeça, é a questão da irritabilidade pela luz, termo fotofobia, e pelo barulho, que é a fonofobia. Associado a isso, ele pode ter também náuseas, vômitos e tontura. Então, esses são os critérios clássicos clínicos para enxaqueca. Se o paciente tiver alguns sintomas de alarme ou sintomas de alerta, nós temos que investigar. Então, depois ele passar pelo exame clínico, se necessário, o doutor vai solicitar então os exames. E que exames seriam esses? Quando o paciente ele tem algum sinal de alerta por uma dor de cabeça secundária, quando a gente pensa numa lesão estrutural, ou seja, um tumor, um aneurisma, uma má formação arteriovenosa, existem sintomas específicos, crises epiléticas ou convulsivas, formigamentos de um lado do corpo, desmaios inespecíficos, febre, confusão mental, rigidez de nuca, secreção purulenta no nariz, dor súbita explosiva, uma dor que a pessoa nunca sentiu antes, uma dor como se fosse uma trovoada. Esses sintomas são sintomas típicos de um paciente que tem que investigar cefaleia secundária, dor de cabeça com possível alteração estrutural. Primeiro exame a se fazer é a tomografia de crânio. Segundo exame, se a tomografia vier normal, pode ser feita uma ressonância ou uma angiorressonância para avaliar os vasos cerebrais. Em alguns outros casos, nós pedimos laboratório para afastar a infecção, para afastar outros problemas inflamatórios, para afastar distúrbios hormonais, causas aparentemente que não são infecciosas, mas que podem estar no contexto também de doenças por distúrbios hidroeletrolíticos, sais minerais que estão baixos, né? Então o laboratório também faz parte da investigação.
As pessoas às vezes reclamam, né? A gente ouve muitas pessoas até ficarem afastadas do trabalho, chegam só a ligar para a empresa e dizer: eu estou com crise de enxaqueca. Essas crises tem como evitar? Se a pessoa estiver na crise em si, a crise já se instalou, muitas vezes você não vai conseguir abortar apenas com remédio via oral. O remédio via oral ele é bom iniciar quando você está iniciando a crise. Sentiu que vai começar a crise, você inicia o remédio. Né? Pode ser um analgésico comum. Agora, se a crise já está instalada, tem que ser um remédio específico para enxaqueca e a pessoa precisa ir para um ambiente silencioso, escuro e calmo, para geralmente fazer uma compressinha de gelo ou uma compressa de água gelada no local onde está pulsando. A tendência é começar a aliviar dentro de 15 a 20 minutos. Se a dor for muito mais intensa do que o esperado, o ideal é você ir no pronto-socorro, fazer a medicação endovenosa, ou seja, na veia, e daí avaliar novamente com o seu neurologista. Não dá para sair aí tomando tudo quanto é tipo de analgésico, porque muitas pessoas têm enxaqueca e nem sabem, porque não procuram um médico e já estão aí há anos tomando medicação, se automedicando, né, doutor? Então isso acontece bastante, Nelly. A questão da automedicação ela é muito comum não só para enxaqueca, mas para outras doenças também, doenças de refluxo gastroesofágico, enfim. E o mais importante é a orientação para o paciente que é portador de enxaqueca. Infelizmente, enxaqueca não tem cura. A gente consegue prevenir. E consegue conviver também. Exatamente. Com a medicação certa. A qualidade de vida que a gente tem que dar para o paciente justamente é para diminuir a intensidade da crise e prevenir a frequência da crise. Então, diminuir a frequência de crise. Então, a gente tem que orientar o paciente quais são os fatores de risco que podem desencadear a crise, o que fazer durante a crise e que medicamento ou conduta tomar frente à crise. Mas relembro que é sempre importante você reavaliar e consultar o seu médico, justamente porque existem perfis de pacientes. Nem todo medicamento ele vai funcionar para um paciente X. Você tem que ir daí para o plano B. Alimentação tem alguma coisa a ver? Às vezes as pessoas dizem: eu estou com dor de cabeça, acho que é meu fígado, meu estômago. Tem a ver, então? Pacientes intolerantes à lactose, pacientes intolerantes ao glúten, pacientes com algumas dispepsias ou distúrbios hepáticos, eles podem ter uma maior predisposição a evoluírem com cefaleia primária. Existem, às vezes, uma correlação entre os alimentos que você come, alimentos condimentados, alimentos com realçadores de sabores, alimentos embutidos, queijos, salames, apresuntados, que podem, geralmente industrializados, que podem desencadear uma crise maior. Porque há uma vasoconstrição dos vasinhos pequenos do cérebro e a dor ela se intensifica. Isso também vale para café em excesso, refrigerantes, chocolate, o famoso chocolate para o paciente mais sensível pode predispor a crise, bebida alcoólica, principalmente os vinhos. Né? Então sim, tem a ver o alimento sim. E outra dúvida e uma pergunta interessante que eu gostaria de saber: se dormir demais ou dormir de menos também influencia? Também influencia, principalmente privação de sono. Mesmo? A privação de sono, você dormir mal, você que não tem uma noite consolidadora, onde você tem micro despertares durante o sono, você vai ter uma maior predisposição a ter dor de cabeça. E assim como o contrário, você que está dormindo em excesso, há uma desregulação das citocinas inflamatórias do cérebro e acabam predispondo uma maior crise, uma maior chance de crise. Doutor, hoje a gente fala muito da medicina preventiva, né? A gente tratar, cuidar da saúde, né? Não esperar ficar doente para depois procurar um médico. E quem não quer de jeito nenhum fazer tratamento medicamentoso, como prevenir, como cuidar das dores de cabeça? Não só enxaqueca, cefaleia, enfim, porque são várias, né? Sim. Primeiro, vá no seu médico, faça a avaliação, faça o seu check-up anual, verifique com o seu neurologista se a sua dor de cabeça é realmente uma dor primária, que é uma dor que ela é considerada benigna. Porém, como eu costumo falar no consultório, a dor mesmo sendo benigna, não vai te dar um mal súbito, ela vai tirar a tua qualidade de vida. E então você vai acabar tendo dificuldades de sono, memória, humor, e isso é uma bola de neve. Então, na boa parte da população eu não costumo usar remédio e até prefiro que não se use remédio.
O que a gente faz é justamente isso, promoção de saúde com medidas não farmacológicas, que seriam as medidas que grande parte dos médicos já falam. Atividade física 3 vezes por semana, atividade regular, geralmente com atividade aeróbica, caminhada, corrida, bike, um sono bem consolidador. Então, se você está tendo dificuldade do sono, fazer medidas como meditação, yoga, pilates ajuda muito na indução do sono natural. A alimentação adequada e balanceada, o paciente portador de enxaqueca ele tem que ter uma alimentação um pouco mais rigorosa, evitar alimentos condimentados, alimentos industrializados, dê preferência aos alimentos orgânicos e naturais. E a questão do estresse. Hoje em dia a população toda está estressada. Como evitar, né? Como evitar? Faça uma atividade que te dê prazer. Um momento que você tenha para você descansar, para você relaxar. Eu acho que esses são os pontos principais. Alguns outros pacientes que querem iniciar algo mais natural, já existem tratamentos nutracêuticos, que são a base de magnésio, a base de selênio, zinco e melatonina, que além de induzir melhor o sono, podem prevenir também enxaqueca. Então fica aí a dica do Dr. Guilherme Mendonça, não faça o uso diário de remédios para dor de cabeça. Se você já está fazendo uso há muito tempo, está na hora de procurar um neurologista.